Bem-vindos a este emocionante vídeo. Desta vez vou levá-los a um fascinante passeio por algumas das parábolas mais impactantes da Bíblia. Preparem-se para mergulhar em um resumo claro e coerente dessas histórias emblemáticas que deixaram uma marca duradoura na história e na cultura cristã. Embora a Bíblia contenha inúmeras parábolas, selecionamos cuidadosamente tendas mais poderosas e significativas para compartilhar com você. Não percam! Número 1. A parábola do semeador é uma das ensinamentos mais conhecidos de Jesus e está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nesta parábola, Jesus usa a figura de um semeador para ilustrar como as pessoas respondem à palavra de Deus e como isso afeta o crescimento espiritual. A história conta que um semeador saiu para semear suas sementes, e elas caíram em diferentes tipos de solo. Algumas caíram à beira do caminho, onde os pássaros as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde brotaram rapidamente, mas secaram devido à falta de raízes. Outras caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E, finalmente, algumas caíram em solo fértil e produziram uma colheita abundante. Jesus explica o significado de cada tipo de solo e como ele se relaciona com a forma como as pessoas respondem à palavra de Deus. Número 2. A parábola do bom samaritano é uma das parábolas mais conhecidas e poderosas contadas por Jesus. Ela está no Evangelho de Lucas e é uma resposta à pergunta de um especialista na lei que buscava justificar suas ações e definir quem é o próximo. A parábola relata a história de um homem assaltado e deixado ferido à beira da estrada. Um sacerdote e um levita passam por ele, mas não o ajudam, enquanto um samaritano, apesar das tensões históricas e raciais entre judeus e samaritanos, mostra compaixão e cuidado pelo homem ferido. Jesus usa essa história para desafiar as atitudes e preconceitos de sua audiência, mostrando que até mesmo alguém considerado um inimigo pode manifestar amor genuíno e desinteressado. Número 3. A parábola do filho pródigo é também conhecida como a parábola do pai misericordioso e é uma das parábolas mais famosas contadas por Jesus. Ela está no Evangelho de Lucas e relata a história de um pai e seus 2 filhos. O filho mais novo pede sua parte da herança antecipadamente, parte para uma terra distante e leva uma vida de excessos e desperdício. Uma fome atinge a região e o filho se encontra na miséria, decidindo então retornar ao pai e pedir perdão. Quando ele se aproxima de casa, o pai o vê à distância, corre até ele e o abraça, demonstrando seu amor incondicional. A parábola do filho pródigo ensina sobre a graça e a misericórdia de Deus para com os pecadores arrependidos. Número 4. A parábola do bom pastor é uma das imagens mais comoventes que Jesus usa para descrever sua relação com seu povo e como ele cuida deles. Esta parábola está no Evangelho de João, onde Jesus se compara a um pastor, e seus seguidores são representados como ovelhas. Jesus explica que o bom pastor conhece suas ovelhas, e elas o conhecem. Essa relação íntima e pessoal é baseada no amor e na confiança mútua. Em contraste, Jesus menciona os mercenários, que são contratados para cuidar das ovelhas, mas não têm um compromisso real com elas. Número 5. A parábola do trigo e do joio é uma das parábolas que Jesus conta para ensinar lições espirituais. Esta parábola está no Evangelho de Mateus e apresenta a história de um homem que semeia trigo em seu campo, mas um inimigo semeia joio no meio do trigo. Ambos crescem juntos até a colheita, quando o trigo é colhido e armazenado no celeiro, e o joio é separado e queimado. Jesus explica o significado da parábola, indicando que o trigo representa os filhos do reino, os crentes, e o joio representa os filhos do maligno, aqueles que se opõem ao reino de Deus. Número 6. A parábola da grande ceia é uma parábola que Jesus conta para ilustrar a importância de estarmos preparados e vigilantes para a vinda de Cristo e o reino de Deus. Esta parábola está no Evangelho de Lucas e descreve um homem que organiza uma grande ceia para seu filho e convida muitos, mas quando chega a hora da ceia, todos começam a dar desculpas e recusam o convite.
O anfitrião envia seus servos para convidar pessoas nas estradas, incluindo aqueles que normalmente não teriam a oportunidade de participar de uma ceia luxuosa. Número 7. A parábola da ovelha perdida é uma das parábolas mais queridas e reconfortantes contadas por Jesus. Ela está no Evangelho de Lucas e é uma ilustração poderosa do amor e da preocupação de Deus por cada indivíduo. Nesta parábola, Jesus compara Deus a um pastor que tem 100 ovelhas e vai em busca da única ovelha que se perdeu, deixando as 99 no campo. Quando ele encontra a ovelha perdida, ele a carrega de volta alegremente e celebra sua recuperação. Jesus enfatiza que, da mesma forma, há grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. Número 8. A parábola dos talentos é uma parábola que Jesus conta para ensinar sobre o uso responsável dos dons e recursos que Deus confia a seus seguidores. Esta parábola está no Evangelho de Mateus e apresenta a história de um homem rico que confia diferentes quantidades de dinheiro, talentos, a seus servos antes de partir em uma viagem. 2 dos servos investem e duplicam o dinheiro que receberam, enquanto o terceiro servo o enterra e não faz nada com ele. Quando o mestre volta, ele elogia os 2 primeiros servos, mas repreende o terceiro por sua inatividade. Isso ilustra a importância de ser fiel e responsável com os dons que Deus nos dá. Número 9. A parábola do fariseu e do publicano é uma parábola que Jesus conta para destacar a diferença entre a arrogância religiosa e a humildade diante de Deus. Ela está no Evangelho de Lucas e apresenta a história de 2 homens que vão ao templo para orar. O fariseu, que se considera justo, ora com orgulho e agradece a Deus por não ser como os outros, enquanto o publicano, um cobrador de impostos considerado pecador, ora com humildade e pede a misericórdia de Deus. Jesus ensina que é o publicano, e não o fariseu, que sai justificado, enfatizando a importância da humildade e da sinceridade em nossas relações com Deus. Número 10. A parábola das 10 virgens é uma parábola que Jesus conta para ensinar sobre a necessidade de estarmos preparados para a vinda do reino de Deus. Esta parábola está no Evangelho de Mateus e descreve 10 virgens que estão aguardando o noivo para uma festa de casamento. 5 delas são prudentes e têm óleo suficiente para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 são imprudentes e não têm óleo extra. Quando o noivo finalmente chega, as virgens imprudentes percebem que suas lâmpadas estão se apagando e saem para comprar mais óleo, mas perdem o casamento. Isso ilustra a importância de estarmos preparados e vigilantes para a vinda de Cristo e para a entrada no reino de Deus. Essas parábolas nos oferecem lições valiosas sobre nossa relação com Deus, a importância da humildade, sinceridade e a necessidade de confiar na graça de Deus em nossas jornadas espirituais. Elas destacam o amor e o cuidado de Deus por cada indivíduo, seu perdão para os pecadores arrependidos e seu chamado para amar e cuidar dos outros. Essas parábolas nos desafiam a examinar nossas atitudes, tomar decisões sábias e estar preparados para a vinda de Cristo, sabendo que nossas ações têm consequências eternas. Em última análise, elas nos encorajam a viver vidas de fé, amor e humildade, confiando na graça de Deus para nos guiar em nossa jornada espiritual. Gostou dessas parábolas? Então inscreva-se em nosso canal e diga nos comentários se gostaria de uma parte 2